Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu tô aqui para mais um vídeo para vocês, direto dos Emirados Árabes, em Dubai. E hoje eu vim mostrar um carro que é muito parecido com um carro que a gente tem no Brasil. Esse carro é o Hyundai Accent. O Hyundai Accent é basicamente uma versão maior e um pouquinho menos equipada do que o HB20S que a gente tem no Brasil. Esse carro aqui é vendido em vários lugares do mundo, mas no Brasil, exatamente por a gente ter uma linha exclusiva de modelos lá para o Brasil, né? O HB20 vem exatamente de Hyundai Brasil. A gente nunca recebeu o Accent e provavelmente nunca vai receber. Mas esse carro com certeza tem alguns pontos bem interessantes que o irmão dele brasileiro pode aprender. Então bora conhecer aqui um pouquinho mais sobre ele agora. E a primeira coisa que vale a pena ser comentada aqui dessa nova geração do Hyundai Accent é que ele já tem a frente que é símbolo da nova identidade visual da Hyundai. Então a gente consegue perceber aqui, olha, que ele tem uma grade bem pontuda, é uma grade bem bonita, inclusive, olha, parece uns diamantes, alguma coisa desse tipo. E também essas lanternas que chegam aqui até a grade. Então é um visual bem parecido com o que a gente encontra no Tucson. E para falar a verdade, é um carro que eu gostei bastante. Essa versão aqui não é a versão top de linha. Essa aqui é a versão intermediária aqui do Hyundai Accent. Mas ela já tem por baixo do capô o conjunto mecânico igual à da versão topo de linha. Vou mostrar ali para vocês agora. E aí, vocês reconhecem quem que é esse cara aqui embaixo do motor? É o mesmo 1.6 da família Gama, que equipa o HB20S, né? E vários outros carros da Hyundai e da Kia no Brasil. É um motor bem conhecido por nós brasileiros e por aqui não tem muita diferença não. É basicamente o mesmo motor Gama que a gente encontra lá com motor 1.6 e câmbio automático de 6 marchas. Um ponto legal de comentar aqui é que a versão de entrada aqui do Hyundai Accent no Emirados Árabes e também em outros mercados asiáticos tem o motor 1.4 da família Kappa, que é a mesma família do motor 1.0 da Hyundai no Brasil. Então é interessante que nessa versão 1.4, além do câmbio automático, ele também tem a opção de câmbio manual. Seria um motor e câmbio que encaixaria bem no mercado brasileiro, eu acho, mas eu não sei se ele conseguiria atingir os objetivos de emissão, né, que é uma coisa que tem apertado bastante no Brasil nos últimos anos. Então chega de falar aqui sobre o motor do Hyundai Accent e vamos falar um pouquinho sobre as dimensões. Ele é um carro maior do que o nosso HB20 em todos os lados. E tem um entre-eixos, né, a diferença aqui entre as duas rodas de cerca de 10 centímetros. É um carro bem maior do que o HB20, mas vale a pena comentar que ele continua sendo um carro menor do que o Volkswagen Virtus. Ou seja, ele não é exatamente um sedã muito grande. Caberia dentro do Brasil e caberia inclusive na mesma categoria que está hoje o HB20. Exatamente por isso que não faz muito sentido ter os dois carros por aqui. Mas um ponto interessante de comentar está aqui no porta-mala, né? A gente está falando de um carro maior do que o HB20 e vou abrir aqui o porta-mala para mostrar para vocês, olha. Vamos ver se ele vai conseguir focar. Destravei o porta-mala, ele abre e mostra um porta-mala de 380 litros. É um porta-mala menor do que o do nosso HB20S, que tem ali na faixa dos 420 litros, se não me engano, e bem menor do que o porta-mala que a gente encontra em outros carros maiores, como Versa, Virtus e até mesmo Fiat Cronos, que já estão na faixa ali dos 500 litros. Ou seja, apesar de ser um carro maior nas dimensões externas, ele continua sendo um carro com porta-mala bem pequeno e menor ali do que o HB20S, que já tem um dos menores da categoria no Brasil. Outro ponto interessante de comentar aqui também é que, além de não ter um grande porta-mala, o espaço interno também não é de impressionar. Vou mostrar aqui para vocês. Um bom espaço interno, né? Óbvio, não tem como falar o contrário. Mas para o banco aqui configurado para mim, que tem 1,77 m, a gente tem um espaço aqui de perna mais ou menos similar com o que a gente encontra no Cronos e no Logan. Não é tão grande quanto a gente encontra no Virtus, mas é sim, óbvio, maior do que a gente encontra no HB20S. Toda a parte de acabamento de porta aqui parece bastante com o HB20 da geração anterior. Apesar do visual aqui desse Accent já ser atualizado, né, já ser o do modelo 2021-2022, o painel de porta parece o HB20 antigo. E esse interior nessa cor bege e preta é bem tradicional aqui dos Emirados, né? Eu acho bem bonito, mas é indiscutível que isso suja um pouquinho sim.
E uma coisa legal de comentar é que aqui no meio, olha, a gente tem saída de ar-condicionado para os bancos de trás. Isso é uma coisa bem comum aqui nos sedãs, mesmo entre os compactos aqui nos Emirados Árabes. Afinal de contas, é um lugar muito, muito quente. E falando aqui no interior do carro, na parte da frente, a gente está falando de um carro também com várias similaridades com o HB20. Ele tem bancos aqui nessa mesma cor lá de trás, né, com esse bege, e o painel tem várias coisas que parecem o HB20, como por exemplo essa saída de ar aqui, que lembra da geração anterior, o próprio volante, o cluster de instrumentos também lembra bastante do HB20 da geração anterior, principalmente. E aqui no centro ele tem um painel central que também me lembrou bastante do antigo HB20. Vale a pena comentar que essa central multimídia aqui não é a mesma central multimídia que equipa outras versões do Hyundai Accent. Nas versões que eu tinha visto avaliação na internet que são mais completas do que essa aqui, a gente tem a mesma central multimídia que a gente tem no HB20S, a Blue Media. Aqui não, a gente tem uma central multimídia genérica que eu, para falar a verdade, não gostei muito. Como eu tinha comentado com vocês, né, o câmbio é um câmbio automático de 6 marchas. Vocês podem perceber aqui que a manopla é igualzinho ao HB20 e realmente é o mesmo câmbio do HB20. Então, realmente, dirigir esse carro é uma sensação bem familiar, principalmente para quem já conhece o HB20. E continuando a falar aqui um pouquinho sobre o design externo, né, do Hyundai Accent, quero falar um pouquinho aqui sobre essa traseira, que eu, pessoalmente, acho muito mais bem resolvida do que a traseira que a gente tem no HB20S brasileiro. Então, um carro com uma traseira um pouquinho esticada, ela continua tendo aqui, olha, esses mesmos detalhes aqui que o HB20 tem, tá vendo? Dessas saídas de ar falso aqui atrás. Só que aqui numa traseira mais bonita e mais parecida com a traseira de outros carros maiores, como por exemplo o Nissan Versa e o Volkswagen Virtus. Eu gostei pra caramba dessa traseira, eu gostei pra caramba da frente, achei um carro muito bonito, mas vamos falar um pouquinho agora sobre como que é a sensação de dirigir aqui o Hyundai Accent. Bora lá! Nessa versão aqui, nada de chave presencial, então só girar a chave ali, igual um carro convencional, igual também ali no HB20S. E a primeira impressão que a gente tem aqui, né, pensando todo o conjunto de direção, suspensão, motor, câmbio, é muito parecida com o HB20 mesmo. É um carro que tem uma suspensão um pouquinho mais durinha, confortável, mas um pouquinho mais durinha do que a gente tem no HB20 brasileiro. Mas é difícil de fazer esse comparativo aqui, porque as vias brasileiras são muito piores do que as aqui dos Emirados. Então a gente até percebe que ela é um pouquinho mais firme, mas sem toda aquela buraqueira que a gente tem no Brasil para, por exemplo, realmente poder dar o veredito final e falar que é mais dura. Mas no geral, muito parecido. Uma coisa que eu percebi aqui, que pode ser uma simples configuração do câmbio automático, é que as trocas são um pouquinho mais severas, né? Um pouquinho mais bruscas do que a gente encontra no HB20 e no HB20S. Isso é uma coisa que eu percebi em todos os carros aqui, para falar a verdade. Até mesmo no Mazda 6, que é o carro que eu estou dirigindo aqui na maior parte dos dias, né? Que é teoricamente um sedã ali um pouquinho mais de luxo. Todos eles dão uma troca bem forte. Aqui a gente não tá no modo esporte, né? Pra falar a verdade, acho que esse câmbio nem tem um modo esporte aqui para você clicar. Mas ele parece dar uma sensação de um modo um pouquinho mais esportivo. O que mais que eu posso falar sobre aqui, né? A ergonomia do carro é razoável, mas eu tenho algumas críticas, né? A primeira delas é que o banco é muito baixo aqui na frente, então você tem a opção ali de regular a altura do banco, mas ele sempre ficou aqui em todas as configurações muito baixo para as minhas pernas. O volante tem regulagem de altura, né? Não tem regulagem de profundidade, consegui me achar super bem. E o banco, apesar de ser bem confortável, né, e ter essas abas largas aqui na lateral para dar um bom suporte, ele tem um encosto de cabeça muito esquisito, que é bem saltado aqui para frente. No primeiro momento, quando eu sentei aqui no carro, eu até achei que ele era um daqueles encostos de cabeça que você consegue empurrar para frente e para trás, sabe? Você consegue
regular aqui a distância dele, mas não, é realmente um encosto de cabeça que te joga para frente. Achei um pouquinho estranho. Vou saindo aqui do sinal, dar uma pequena aceleradinha para vocês verem aqui um pouquinho sobre o desempenho do Hyundai Accent. Mas, se tratando de motor aí 1.6 com seus 120 cavalos, não é de se esperar que seja muito diferente do que o HB20. Falando um pouquinho sobre dados de consumo, né? Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer um comparativo aqui com o HB20, com a realidade do Brasil, exatamente porque as vias daqui são muito diferentes. A sensação que eu tenho é que aqui sempre a gente está andando em grandes avenidas, em autoestradas, é normal dentro da cidade você passar dos 100 km por hora. Então, uma realidade muito diferente de Belo Horizonte e de São Paulo, que são as cidades que eu tenho mais costume de dirigir. Mas bora lá, vamos arrancar aqui com vontade, pisando fundo. Cara, posso estar enganado, mas eu gostei pra caramba do desempenho dele, viu? Foi uma arrancada rápida aqui, claro, mas o câmbio, como eu tinha comentado com vocês, além dele ser um pouco mais brusco, ele também é um pouco mais rápido nas trocas. Provavelmente, realmente, alguma coisa do costume local, do gosto local, mas a verdade é que ele não decepciona no desempenho. E não se trata também de um carro pequeno, né? Como eu tinha comentado com vocês, ele é maior do que o HB20S. E o Hyundai Accent é um carro voltado aí principalmente para mercados emergentes, né? Apesar dele também ser vendido em outros mercados maiores, inclusive nos Estados Unidos. E uma coisa que ficou claro aqui é o isolamento acústico aqui que ele tem na cabine. Dos carros que eu já dirigi aqui nos Emirados, até o momento, esse aqui foi o que tem o pior isolamento acústico. Então você ouve bastante o barulho dos pneus rodando, você ouve barulho de suspensão, você ouve barulho até de vento aqui. Então, pensando que é uma cidade, né, um país onde constantemente você anda em altas velocidades, nessas grandes avenidas, nessas autoestradas que tem aqui no meio da cidade, se trata de uma coisa bem chatinha mesmo. Mas é isso, vamos terminar a nossa voltinha por aqui, vamos fazer realmente um papo bem rápido e chegar ali nas nossas conclusões finais. Vale lembrar que se você tiver qualquer dúvida aqui sobre o carro, né, além do que foi falado aqui nesse vídeo, manda aí pra gente nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder vocês, pra gente bater um papo bem legal e pra mostrar um pouquinho sobre como que é o mundo dos carros fora do Brasil. Bora lá! Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões aqui do Hyundai Accent, direto dos Emirados Árabes. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui desse irmão do HB20S? Vocês acham que ele é uma opção mais interessante do que o carro que a gente tem no Brasil? Ou vocês acham que a gente está bem servido aí com o carro nacional? E falando aqui um pouco sobre as minhas impressões no final das contas, é que o Accent é sim um carro muito interessante e tem várias coisas legais para ensinar para o HB20. A primeira delas é o fato de ser um carro maior, um carro com um visual um pouco mais bem resolvido que o HB20, que são principais pontos de crítica sobre o carro brasileiro. Porém, o nosso carro também dá um banho aqui nele quando a gente fala de espaço interno e porta-mala. Mesmo sendo um carro mais curto, com entre-eixos também mais curto e menor de lado, ele dá a impressão de ser um carro tão espaçoso quanto aqui o Hyundai Accent. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem aí nos seus comentários o que vocês acharam aqui dessa nossa vídeo de impressões e a gente se vê novamente no próximo vídeo aqui do Drive On. Um abraço a todos e até mais. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.